Meus irmãos, abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 24. Eu quero falar hoje sobre o maior evento da história da humanidade. O dia que o mundo vai parar, a terra vai parar. E esse dia será o dia mais glorioso, será o maior dia da história da humanidade. Eu quero falar hoje sobre a volta de Jesus. Glória a Deus. Vocês vão abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 24, no versículo 21. Mas antes vamos orar. Feche seus olhos, vamos pedir a direção de Deus. Senhor Deus, eu peço a tua direção, Senhor. A tua palavra diz, o Senhor disse no livro de Apocalipse, que o Senhor passeia, Senhor, no meio da tua igreja. Nós queremos sentir, Senhor, o Senhor. Senhor, se não for a tua graça, será somente mais uma palavra, Jesus. Se não for a tua misericórdia, se não for o teu Espírito Santo. Por isso eu peço a tua graça, a tua misericórdia, o teu Espírito Santo, para falar ao nosso coração, Senhor, para penetrar no mais fundo da nossa alma e nos revelar o que a tua palavra nos ensina a respeito desse dia que será o dia mais glorioso da história, o dia da tua volta. Nos ensina, Espírito Santo, entra no nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Meus irmãos, você veja tudo o que está acontecendo no mundo hoje. Para você ver desgraça, você não precisa ir longe. No nosso país, todo mês, todo dia acontece alguma coisa, né? É enchente em todo canto, é gente morrendo, é a água da chuva levando as casas. Você lembra o que aconteceu naquele dia? Acho que foi dia 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas. Você lembra? O mundo parou, não foi? O mundo parou. Então, para que é que está acontecendo? O que é isso? Você lembra, acho que foi em 2012, aquele tsunami que aconteceu lá no Japão. Você lembra? Que o mar praticamente entrou dentro do país, levando prédio, levando gente, matou milhares de pessoas. Qual é na sua mente? Qual foi o pior dia na sua mente que você já viu nesse mundo? Não se compara ao dia da volta de Jesus. Aqui Jesus está falando que vai haver tanta aflição, que desde o princípio até o último dia não houve. Quando ele voltar, será o dia mais terrível da história da humanidade. Vai ser o pior dia para aqueles que não aceitaram o Senhor no seu coração. Mas para aqueles que aceitaram, será o dia mais glorioso. Aqui está falando da tribulação, dos fim dos tempos. E o versículo 22 ele diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Jesus, quando ele começa a falar do fim dos tempos, ele diz que vai ser o tempo mais terrível da história da humanidade. E ele diz que por amor dos escolhidos, Deus ele vai abreviar, ou melhor, ele está abreviando esses dias. Porque se ele não abreviasse,
ninguém ia suportar. E é interessante que Jesus disse que nos últimos tempos vão surgir muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, que enganarão a muitos. Mas você prestou atenção, como é que esses mestres, esses falsos profetas, eles vão enganar as pessoas, vão enganar o mundo? É com bom testemunho? Não. É pregando a palavra de Deus? Não. Com milagres. Vão enganar as pessoas com milagres. Igreja, isso que eu vou falar para você. Satanás também tem os seus milagres. Meus irmãos, um milagre não quer dizer que Deus está ali. Não é porque está acontecendo um milagre que é Deus que está operando. Porque Jesus Cristo disse que os falsos profetas vão enganar muitas pessoas através dos milagres. Através dos milagres. Mas olhe para o Brasil. Olhe para o Brasil. Quantas igrejas tem no Brasil? Igrejas até grandes, que nunca pregaram a palavra de Deus, mas estão cheias, por quê? Porque tem milagre. Não tem pregação da palavra. O evangelho é distorcido para aquilo que os falsos profetas querem falar, muitas vezes por causa de quê? Dinheiro, mas tem o quê? Tem milagres. Igrejas lotadas. O falso profeta, ele engana pelo milagre. É o que Jesus Cristo está dizendo. Meus irmãos, Martinho Lutero disse: ainda que faça chover milagres todos os dias, se não tem a palavra de Deus, descarte. Que foi que os feiticeiros de Faraó fizeram? Quando Moisés jogou o cajado virou serpente. A Bíblia diz que os feiticeiros de Faraó fizeram do mesmo jeito. A água do rio Nilo tornou em sangue. Os feiticeiros de Faraó também fizeram. Irmão, Satanás também faz milagre. A Bíblia diz que ele se transfigura até em anjo de luz, para enganar as pessoas. Então, meu irmão, quando você vê milagres, mas você não vê a palavra de Deus, fique com o pé atrás, não, fique com os dois e descarte. Descarte. Versículo 25. Eis que eu vos tenho predito. Jesus está dizendo aqui: eis que eu estou anunciando a vocês. Então o Senhor já falou. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, no caso é Jesus, né? Não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Diga glória a Deus. Você já leu o livro de Apocalipse? A Bíblia diz que Deus ele fez o luminar maior para o dia, que é o sol, e o luminar menor para a noite, que é a lua. Mas quando Jesus Cristo voltar, irmão, o sol vai se apagar, a lua vai se apagar, as estrelas vão cair. Somente a única coisa que vai brilhar é a glória dele, e mais nada. O sol se apaga, irmão, diante da glória de Deus. Você já tentou olhar para o sol? Que hora é? 8h20. Se você for aí, você não consegue olhar para o sol, irmão. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele brilha mais do que a luz do sol. É algo que o ser humano não consegue entender, não consegue ver, mas quando ele voltar, o sol vai se apagar, as estrelas vão cair, a lua também se apagará. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Diga glória a Deus.
No dia que Ele voltar, todo mundo vai ver. Não vai ter nenhuma pessoa que diga: não vi não, perdi. Não. Todo mundo, todos os habitantes do mundo vão ver a volta de Jesus. Pastor, como? Só Deus explica, irmão. Será que vai ser através da internet? O povo vai estar filmando, eu vou ver. Será que vai ser na televisão, pastor? Não sei. Eu sei que todo mundo vai ver quando Ele voltar. E o que é a primeira coisa que Jesus Cristo disse que as pessoas vão fazer quando Ele voltar? As tribos, ou seja, as nações, os países vão se lamentar quando virem Jesus Cristo voltar. As pessoas do mundo, o mundo, os presidentes, toda a humanidade, poucos são os que querem saber de Deus. Poucos são os que querem saber de Jesus. Muitas são as pessoas que colocam o emprego no lugar de Deus, colocam qualquer coisa no lugar de Deus, mas quando Ele voltar, todos vão se lamentar. Aqueles que adoram falsos deuses, aqueles que adoram deuses que nunca existiram, aqueles que nunca quiseram aceitar Jesus Cristo de fato e de verdade, vão se lamentar quando verem o Senhor voltar. A Bíblia diz, meus irmãos, acerca das trombetas. A trombeta, ela é tocada para chamar a atenção. Você vê alguém tocando trombeta em meio da rua, é porque ele quer chamar a sua atenção para algo. E as trombetas que diz na Bíblia, que são tocadas, elas não estão sendo tocadas faz tempo. Você veja, tudo está acontecendo no mundo, em Alagoas, Pernambuco, mas não é de hoje. Tudo que já está acontecendo desde que o mundo existe, até hoje vai continuar acontecendo. É Deus dizendo para a humanidade: se arrependam dos seus pecados, porque eu estou voltando. E vocês vão ter que prestar contas a mim. Não é a um juiz, não é a um policial, é a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. Irmão, as tragédias que acontecem no mundo é a ira de Deus sobre a humanidade. E Deus está dizendo para mim, para você, para todo mundo: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Mas o mundo não dá ouvidos a Deus. Poucos são os que dão ouvidos à palavra do Senhor. Poucos são os que deixam o seu coração ser tocado pela palavra de Deus. Não é, Ícaro? Poucas são as pessoas que quando Deus fala, estremecem quando o Senhor fala. Meus irmãos, mas quando Ele voltar, todos vão se lamentar. Sabe por quê, igreja? Quando Ele voltar, não vai ligar para o seu patrão: ei, vou trabalhar amanhã não. Não, irmão, acabou. Pastor, não vou nem ver mamãe estava longe. Acabou, igreja. Esse mundo vai se acabar. Tudo que a gente conhece vai se acabar. Nós seremos julgados por Deus. E aqueles que aceitaram o seu Filho, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas você imagina aquelas pessoas que nunca quiseram aceitar Jesus, que nunca levaram a palavra de Deus de fato e verdade a sério. Imagina o desespero, a dor que essas pessoas vão poder fazer. Nada. Acabou. 31. E Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração
sem que todas essas coisas aconteçam. Aqui ele está falando a geração de judeus, tá? Ele está falando para os judeus isso aí. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão, o que, igreja? Passar. Tem falso profeta no mundo, sim ou não? Tem. Abre o Facebook, abre o YouTube, você vê, só que tem falso profeta, televisão. Terremotos, fomes, pestes, tudo está acontecendo. Ele diz, quando essas coisas estiverem acontecendo, eu estou aonde? Ele diz, às portas, né? No sentido figurado que, se prepare, eu estou voltando. Se você estudar a história da igreja, é porque as pessoas veem as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, eu acho até engraçado às vezes, que hoje com a internet, tudo é motivo de alarde, né? Um dia desse, apareceu, foi uma estátua de um tigre, um tigre com umas patas de urso, acho que foi nos Estados Unidos. Irmão, pronto, a internet veio abaixo. Eita, é o anticristo, é o Satanás, é o cão dos infernos, uma estátua. Qualquer coisa que acontece no mundo, as pessoas dizem o quê? Eita, Jesus está voltando, pastor, e agora? Terremoto, eita, pastor. Meu irmão, sabe quando foi que o fim dos tempos começou? Quando Jesus Cristo ressuscitou, começou o fim dos tempos. Naquele dia que o Senhor ressuscitou, que Ele saiu daquela cova, o fim dos tempos começou. Você pensa que é de hoje que os sinais estão aí? Não, faz tempo que os sinais estão no mundo, e Deus está alertando a mim e a você, para a gente se arrepender dos nossos pecados e se converter a Ele. E de fato, de verdade, viver para Ele. Ele disse, eu estou o quê? Às portas. Eu estou às portas. Igreja, Ele está voltando. O Senhor está voltando. E vai ser o maior evento da história do mundo. Não vai ser a Copa do Mundo no final do ano, não. Vai ser a volta de Jesus. Todo mundo vai parar. Quem estiver trabalhando vai parar. Quem estiver dando a luz vai parar. Quem as pessoas estão fazendo vão parar para ver o Senhor voltar. Porque a primeira vez que Ele veio como homem. Ele ainda pisava aqui, ele andava com as sandálias, com aqueles vestidos, com aquelas túnicas que os judeus usavam. Mas agora Ele vai vir com glória, com os seus anjos, e todo mundo verá. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Igreja, quando você ouve falar da volta de Jesus, você se alegra ou o seu coração tem medo? Você está temeroso com isso? Versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas suas coisas, que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Amém, meus irmãos? Aqui está falando do juízo, do dia do juízo, do dia do acerto de contas de Deus com a humanidade. Todos estarão diante dele, grandes e pequenos. Sabe aquela pessoa que ela morreu num acidente, que foi perna para um lado, braço para o outro, cabeça para o outro? No dia do julgamento, essa pessoa ela vai estar lá.
inteira diante de Deus. Aquela pessoa que desapareceu no mar, nunca acharam, vai estar lá, diante de Deus. Todos, meus irmãos, vão estar diante do Senhor. Inclusive, eu e você. O que é a única coisa que pode livrar você da ira de Deus? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a única coisa que pode livrar o homem da ira de Deus. É a única coisa. Por isso que nós que já aceitamos ao Senhor Jesus, não temos que temer o juízo final. Nós temos que se alegrar. Porque não existe condenação para nós que aceitou Jesus e que é fiel, tá? Não existe condenação para nós. Mas para o mundo, aqueles que não quiseram saber de Jesus, aqueles que até estão na igreja, mas nunca se entregaram ao Senhor, esses têm que temer, e muito. 14, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. A Bíblia diz que vai se abrir um grande livro, e quem não estiver com o seu nome escrito neste livro, que é o livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, e de lá nunca mais vai sair. Não adianta Ave Maria, não adianta terço, não adianta nada, irmão, nada. Esqueça. De lá nunca mais vai sair. Deus, ele vai julgar todos nós. O tempo na gente fazer a vontade de Deus é hoje. O tempo da gente viver para Deus, igreja, é hoje. O tempo de se consertar com Deus é hoje. Não é amanhã não, é hoje. Vai ter a tribulação. Jesus Cristo vai voltar, vai levar a sua igreja, vai trasladar, arrebatar a sua igreja, e vai julgar todas as pessoas. Esqueça esse negócio que vai estar aqui aí do nada. Jesus voltou, ninguém viu. A roupa dos crentes ficou no chão, ninguém viu, mas ele voltou. Aí vai dar na televisão, olha, pessoas estão sumindo no mundo inteiro. Irmão, isso não está na Bíblia não. Na Bíblia não tem esse negócio de arrebatamento secreto não. O que está na Bíblia é a volta de Jesus, que todos vão ver, e o arrebatamento da igreja, que todos vão ver. Isso está na Bíblia. Porque tem gente que pensa, não, Jesus vai voltar secretamente, vai arrebatar a sua igreja, ninguém vai ver. As criancinhas vão sumir dos pais, vão ficar procurando, cadê o povo? Cadê o povo? Aquele povo barulhento. Aí quem ficar aqui, pastor, vai ter uma segunda chance. Isso não está na Bíblia. Pode procurar. O que está é a volta de Jesus. Todo mundo vai ver. Ele vai arrebatar a sua igreja diante dos olhos de todos. Irmão, não é um negócio secreto. Todo mundo vai ver. Para a gente finalizar, Amós, capítulo 4, Velho Testamento, tá? Versículo 12. Se você achar Mateus, você vai voltando aos poucos. É um pouco antes de Mateus. Amós, capítulo 4. Em nome de Jesus. Amós, capítulo 4. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 12. Diz: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel,
para se encontrares com o seu Deus. Imagine que nesse momento as trombetas vão tocar. Jesus Cristo volta. Você olha para o céu e você vê Jesus Cristo voltando com os seus anjos. Todo mundo para ver a volta do Senhor. Você está preparado? Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Ou você ainda tem coisas a resolver? Ou você ainda tem pecados a abandonar? Ou você ainda tem questões para resolver com Deus que você ainda não resolveu? Quando Ele voltar, acabou o tempo. Quando Ele voltar, acabou a igreja. Não vai ter mais pastor, acabou a igreja de família Nova Aliança, acabou. Não vai ter mais culto, é a volta de Jesus, o juízo do mundo. E a Bíblia diz: prepare-se para se encontrar com o seu Deus. Irmão, o apóstolo João, quando ele viu Jesus, a Bíblia diz que quando eu olhei para trás, que eu vi Ele, eu caí como morto nos meus pés. Essa é a visão que nós vamos ter de Jesus. E aquele que não estiver preparado para se encontrar com o Senhor, irmão, acabou. Mamãe, ore por mim, mamãe. Não, mamãe, não vai orar por você mais não. Pastor, eu ia fazer aqui uma visita. Não, acabou, o pastor subiu, o nome de Jesus. O pastor foi embora, já não está mais aqui não. Ele está voltando. E o conselho dele, meus irmãos, é para se preparar. Vai chegar um dia, igreja, que tudo isso aqui vai acabar. Tudo que você tem vai se acabar. Vai ser resumido a nada. Uma empresa que você tem, um automóvel que você tem, acabou, não vale mais de nada. Acabou, não vai ter comércio no céu, não vai ter carro no céu. Acabou. Nós temos que estar preparados para se encontrar com o Senhor. Nós temos que estar preparados, meus irmãos, porque Ele está voltando. Jesus Cristo está voltando. E quando você entende isso, irmão, você deixa de perder tempo com certas coisas. Você deixa. Igreja, nós temos que falar de Jesus Cristo para as pessoas. Mostrar Jesus. Agora a decisão está nas mãos das pessoas. É como nessa manhã eu estou falando aqui de Jesus para você, da volta de Jesus. É como se eu estivesse entregando na sua mão um aviso. Eu estou dizendo para você, Ele está voltando, se prepare. Mas cabe a você se preparar. Cabe a você, a mim e a você, se preparar para se encontrar com o Senhor. Só que muitas pessoas não estão preparadas para se encontrar com Deus. Muitas pessoas hoje não estão preparadas para a volta de Jesus. Muitas pessoas hoje ainda não tomaram a sua decisão. Ainda estão em cima do muro, irmão, e o muro é do diabo. Muitas pessoas ainda estão no vale da indecisão. Eu não sei se eu quero Deus, eu não sei se eu quero, se eu não quero. Igreja, você entende o significado, meus irmãos, da ira de Deus? Sabe o que a Bíblia diz em Hebreus? Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Irmão, Deus ele não é um cupido que só fala de amor. Deus ele é justiça. Deus é fogo consumidor, que consome o pecado. Mas se nós não aceitarmos Jesus, esse fogo consumidor vai nos consumir também. Deus está dando tempo para a humanidade se arrepender, mas a humanidade não quer se arrepender.
Ah, vai, Reginaldo Rossi passa. A humanidade não quer se arrepender. Sabe o que é que diz na Bíblia? O pecado, Jesus disse, este pecado não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus não perdoa. Sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Quando você resiste ao Espírito Santo, quando você resiste àquilo que Deus quer fazer na sua vida, não tem perdão. Inferno. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É você rejeitar a cruz de Jesus. É você rejeitar a obra que o Espírito Santo ele quer fazer na sua vida. Não tem perdão. Não tem perdão. Meus irmãos, hoje as pessoas não querem saber de Jesus mais não. As crianças parecem que já nascem com um chip na cabeça que não quer saber de Deus. Coloca o menino de frente na televisão, coloque. Passa o dia todinho, se você não der água, não bebe, se você não der comendo, comer, não é verdade. É ou não é? Mas quando vem para a igreja, é sono, aí dá sede, dá vontade de coçar o pé, do jeito aí você. Aqui ó, eu falar porque é meu filho. Não preste atenção na pergunta, terminar o que diga, o que foi a palavra? Eu não sei. Talvez nós também está bem o jeito, o que foi a palavra? Eu não sei o que foi a palavra. Porque às vezes está aqui, mas está ligado em outra coisa lá. Mas Jesus está falando, Jesus está falando, Jesus está falando. Igreja, um dia a gente vai se encontrar, não é diante do diabo, é diante de Deus. E no dia do julgamento, irmão, não vai ter aquele que não esteja olhando para os olhos de fogo do Senhor. Você não vai poder dizer, ei Deus, está demorando, eu tenho que ir para casa. Acabou a igreja. O tempo de se arrepender é hoje. O tempo de você fazer a vontade de Deus é hoje. A Bíblia diz que o juízo de Deus vai ser sem misericórdia. A palavra de Deus diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado justo e fiel. Mas esse advogado um dia vai ser o seu juiz e o meu também. E ele vai ver se o seu nome não estiver escrito no livro da vida. Acabou. Vou deixar de existir, pastor? Não. Vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Para finalizar, a última palavra dessa manhã, Marcos 16:16. Adianta um pouquinho aí. Igreja, quando você entende o que é inferno, meu irmão, quando você entende a volta de Jesus, você se preocupa em passar isso para as pessoas, tá? Um exemplo, um filho seu. Às vezes você não está pregando para o seu filho, porque, não, pastor, a filha do meu filho é boa, ele tem um emprego bom, ele vive bem, mas se estiver caminhando para o inferno. Quando você entendeu o que é inferno, você vai desesperadamente colocar a sua família assim, dizer, olha, aceitem a Jesus, porque vocês estão indo para o inferno. Quando o Espírito Santo faz a gente entender isso, a gente fica desesperado para alertar a nossa casa, a nossa família, se arrependa dos seus pecados, a ira de Deus vai ser derramada sobre esse mundo. Marcos 16:16 diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem não crê em Jesus, irmãos, será condenado. Para finalizar, eu gostaria de dizer que o inferno é a verdade percebida tarde demais. E meus irmãos, dê glória a Deus que Jesus Cristo, Ele salvou você. Dê glória a Deus, irmão, seja grato a Jesus por Ele ter salvado você, a sua casa, a sua família, ou pelo menos você. Meus irmãos, quantas pessoas da sua casa que você conheceu, quantos amigos seus que morreram sem crer em Jesus. Aquele familiar seu que morreu faz 20 anos, que nunca creu em Jesus, faz 20 anos que ele está no inferno e não tem mais salvação.
Acabou, igreja. E Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bom, que Ele salvou você, que Ele chamou você. Permaneça fiel até o fim. Permaneça, meus irmãos, fiel a esse Deus até o último dia da sua vida. Não por medo, mas por amor. Jesus Cristo salvou a mim, a você, Ele nos chamou. Às vezes, tem gente que diz assim, né? Olha, você sabe a verdade, você não é mais inocente não. Ninguém é inocente diante de Deus. A Bíblia diz que através da natureza, Deus permitiu a toda a humanidade conhecer a Ele, para que ninguém pudesse dizer nada diante. Eu não pude lhe conhecer, Deus vai dizer não. A natureza. Você poderia olhar para a natureza e dizer: quem foi o Deus que criou isso? Qual foi o Deus? Eu quero conhecer esse Deus. E você ia me conhecer. Mas nem assim. Os homens fazem o que? Adoram. Não, a mãe natureza adora um pé de pau. Irmão, a humanidade é perversa. Mas Ele nos salvou, igreja. O sangue dEle nos salvou. A cruz de Jesus é o caminho até o céu. A cruz de Jesus é Deus dizendo: eu vou julgar toda a humanidade, mas se vocês aceitarem o meu Filho, não tem mais nenhuma condenação para vocês. O mundo vai ser julgado, você não. Jesus Cristo é a chave para o céu. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos aplaudir Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar antes de ceiar, em nome de Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.